Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta, sua professora de História, e hoje eu vou falar com vocês sobre a semana 4 do PET 2. E o tema da semana é a Revolução Francesa e o processo revolucionário, certo? Então, aqui nessa semana, a gente vai ver como que a França passou de uma monarquia absolutista, né, como vocês já viram, principalmente o auge do absolutismo com o rei Luís XIV, o rei Sol, que ele falava Estado sou eu, né, que ele concentrava todos os poderes nas mãos, fazia as leis, julgava quem fosse quem fosse que alguém que saísse da lei e administrava, ou seja, ele concentrava nas mãos o poder executivo, legislativo e judiciário. Então vocês viram os teóricos do iluminismo, né? E um dos teóricos falando sobre a separação dos poderes, né? E com o advento do iluminismo, as pessoas elas passaram a perceber esse tipo de regime como um regime nocivo, né? Que eles viviam sob domínio de um rei absolutista e não tinha perspectiva, especialmente as pessoas que pagavam mais impostos e não viam o retorno desses impostos. Se hoje a gente paga imposto, pelo menos a gente vê um certo retorno na saúde, na educação, na segurança. A gente sabe que não é o ideal, porém a gente vê esse certo retorno. Naquela época não tinha nada disso, certo? Todos os valores que eram pagos em impostos eram gastos, né, com uma corte luxuosa que demandava gastos, festas, né? E havia aí os três estados, né, que os grupos aí não tinham, alguns grupos não tinham uma mobilidade social, né, de sair de um estado e passar para o outro e ter ali os seus direitos assegurados, né? Então nós tínhamos aí o primeiro estado formado por membros do clero e que era menos de 1% da população, o segundo estado formado pela nobreza e cerca de 1,5% da população, e o terceiro estado formado por burgueses, artesãos e camponeses, a grande massa francesa, que era cerca de 97, 98% da população, certo? E quando havia assembleia, votação, não se votava por cabeça, se votava por estado. Porque se votasse por cabeça, logicamente o terceiro estado com suas demandas ganharia. Porém, o voto era um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo estado e um voto para o terceiro estado. Primeiro e segundo estado sempre combinavam votos, porque eles é que eram os privilegiados. Não pagavam impostos, né? Gozavam de vários outros privilégios, e o terceiro estado era o único obrigado a pagar impostos, onerado com impostos pesados, e com isso eles acabavam sustentando os luxos e os gastos do governo francês, da corte francesa, certo? E o clero, os membros da igreja, acabavam pegando uma carona aí nesse luxo todo, né? Porque eles também pagavam dízimo para a igreja, certo? Outro estado que estava assim insatisfeito com o governo era o da nobreza, que queria criar um projeto anti-absolutista e uma reforma restauradora. Porém, fala-se que a nobreza estava insatisfeita, mas quem dá o pontapé inicial, né, foi o terceiro estado, para
para poder ter o estopim dessa reforma, aliás, dessa Revolução Francesa, tá certo? Essa revolução, ela teve o caráter burguês, uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, certo? Foi um marco da história da humanidade, porque ela vai inaugurar aí um processo que levou à universalização dos direitos sociais e liberdades individuais, o que naquela época não existia, né? Os direitos do homem, do cidadão. Então, hoje, se a gente tem essa sociedade com o Estado de Direito, a gente deve ser grato aqui à Revolução Francesa que deu esse pontapé inicial, esse processo aí que vai levar a esse Estado de Direito que hoje, né, a gente tem, tá certo? Em 5 de maio de 1789, a burguesia se reuniu sem os outros dois estados para discutir os rumos da revolta. Como eu disse anteriormente, quem que dá o pontapé inicial, apesar de ter ali, né, essa insatisfação da nobreza, primeiro e segundo estado sempre votavam garantindo a aprovação de leis que os beneficiasse, né? Então, eles combinavam votos. Já o terceiro estado, que queria uma votação por cabeça, ou seja, por pessoa, saía aí sempre prejudicado. Então, houve essa reunião do terceiro estado, proclamando a Assembleia Nacional, retirando que uma reunião para retirar o rei do poder e criar uma nova lei, uma nova constituição, certo? E em 9 de junho, né, essa Assembleia se autoproclama Assembleia Constituinte, já organizando para pegar em armas e tomar o poder, certo? E no dia 13 de julho, a população sai às ruas, revoltadas com o preço do pão, que estava subindo, inflacionado, além de pagar impostos, eles ainda sofriam com a alta dos alimentos indispensáveis, essenciais, certo? E eles invadem a Bastilha. A Bastilha é uma prisão que simbolizava o poder real, o poder máximo real, porque os presos políticos iam todos para a Bastilha, rendendo soldados, pegando as armas e libertando os presos políticos, certo? 14 de julho de 1789 simboliza aí a tomada da Bastilha, que é aí o ápice da Revolução Francesa, tá certo? Essa revolução também, ela abre caminho para a consolidação do sistema republicano pautado pela representatividade popular, como a gente conhece hoje a democracia representativa. E ela só foi possível, mais uma vez falando para vocês, graças às ideias do iluminismo, certo? Essa revolução ela foi tão importante, né, que Eric Hobsbawm, um grande historiador aí da nossa era, ele fez aí até um livro chamado Era das Revoluções, né? Ele escreveu esse livro, certo? E ele fala que a França fez suas revoluções e a ela deu suas ideias, a ponto de bandeiras tricolores de um tipo ou de outro terem se tornado o emblema de todas as nações emergentes. Bandeiras com 3 cores, né, como a da França. A França forneceu o vocabulário e os temas da política liberal e radical democrática para a maior parte do mundo. A França deu o primeiro grande exemplo, o conceito e o vocabulário do nacionalismo. A ideologia do mundo moderno atingiu as antigas civilizações europeias inicialmente através da influência francesa. E essa foi a obra da Revolução Francesa, tá certo? Então aqui, gente, como eu disse para vocês, essa sociedade, ela estava já estagnada, bem definida, num grupo ali, 2 grupos que estavam gozando de privilégios e o terceiro grupo
que tinha uma classe extremamente heterogênea, né, que tinha burguesia e campesinato, grandes burgueses, só que os burgueses, eles estavam ali desprovidos do direito ao voto, por exemplo, né, de definir coisas de seus interesses. Daí inflamam a população para que a população pegue em armas e aconteça aí o que aconteceu, tá certo? Então, o que a gente percebe aqui é que nas 3 semanas seguintes à tomada da Bastilha, a população passa a saquear castelos, queimar documentos, executar membros da nobreza e também membros da alta burguesia. E esse evento ficou conhecido como um grande medo e representava toda a revolta da população contra os abusos. A burguesia, que havia inflamado a população, agora acaba temendo, né? Vendo que essa revolução está indo por rumos muito radicais, certo? E dessa forma eles tomam o controle, criando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que se tornou uma das bases para os direitos humanos, como eu disse anteriormente, e das democracias representativas, tá certo? Aqui também a gente percebe aí, em 1791, a prisão do rei Luís XVI, né? Que a partir dessa declaração, a França deixa de ser uma monarquia, passando a ser uma república. Em 1791, o rei Luís XVI foi encontrado e 2 anos depois condenado à guilhotina. Esse instrumento de execução foi um instrumento que foi aperfeiçoado para executar os traidores da Revolução. Esse instrumento decapitava, ou seja, cortava a cabeça da pessoa, certo? Era uma prática muito comum de executar as pessoas por enforcamento ou esquartejamento também, ou a decapitação, certo? A decapitação acontecia ou com um machado, né, que a pessoa batia o machado no pescoço que seria executado, né, para poder cortar a cabeça, ou pela guilhotina, que era um instrumento mais eficiente e menos doloroso, por assim dizer, né? E todos os que eram considerados traidores da Revolução foram aí executados por esse instrumento, certo? Em 1792, os representantes dos revolucionários se reuniram numa nova assembleia chamada de convenção. Então, tinham-se aí 750 deputados, certo? E eles estavam divididos da seguinte maneira. Então, nós tínhamos os girondinos, representantes da alta burguesia comercial e industrial, que se sentavam à direita, certo? Do lado direito. Do lado esquerdo ficavam os jacobinos, representantes de trabalhadores autônomos, que defendiam um Estado centralizado, voto universal e a participação da população nas decisões políticas. Se sentavam na esquerda, juntamente com os sans-culottes. Né? Os sans-culottes, eles recebiam esse nome porque eles não usavam calças mais chiques, né? Calças que com culottes, né? Com uma calça usada tanto pela nobreza quanto pela burguesia, era uma calça mais chique. Eles usavam uma calça feita de algodão, uma calça simples, né? Pois eram trabalhadores pobres, pequenos comerciantes, camponeses, né? E eram considerados mais radicais, certo? E os girondinos, só falando lá, que eu não disse, os que se sentavam à direita, como eles eram alta burguesia comercial e industrial, eles eram defensores da liberdade econômica,
pois beneficiaria os seus negócios. Os jacobinos, que se sentavam à esquerda, defendiam um Estado centralizado, mas com participação popular nas decisões políticas, ou seja, que beneficiasse a classe trabalhadora, certo? No centro tinha os deputados que se chamavam aí, chamados de planície, porque eles ficavam no centro, né? Ora eles apoiavam o Girondino, ora eles davam apoio para os jacobinos. Aqui, gente, inclusive, dessa convenção, surge aí as denominações que hoje a gente tem para partidos políticos, né? Partidos de esquerda e partidos de direita, certo? Partidos de direita geralmente defendem o liberalismo econômico, né? Que beneficia aí os grandes industriais, os grandes empresários, certo? Partidos de esquerda representam aí os interesses da classe trabalhadora, como assim se diz, né? Dentro aí da nomenclatura desses partidos que surgem aqui da Revolução Francesa, tá certo? Após aqui essa reunião, inicialmente, né, Robespierre, que fazia parte do grupo dos jacobinos, tomam a frente nas decisões políticas e, desejando um Estado igualitário, por desejar um Estado igualitário, foi muito radical aos que se opunham à Revolução. Então, todos que iam contra as ideias de Robespierre eram mandados para a guilhotina. E esse período aí foi chamado de Grande Terror. Inclusive, ele mandou para a guilhotina companheiros inicialmente que estavam ao lado dele, como Danton, certo? E esse período de terror aqui, que foi vários e vários aqui para a guilhotina, posteriormente acabou mandando também ele para a guilhotina, o próprio Robespierre, por ser considerado também um traidor do movimento. E em 1795, temendo aí que a Revolução se radicalizasse, tomasse rumos que iriam de encontro com os interesses aí dos grandes burgueses, né, comerciais e industriais, os girondinos assumem o poder, propondo ideias liberais, colocando aí, dando início à fase de diretório, né? E com medo do retorno dos jacobinos ao poder, eles se aliam ao exército. E a figura líder aí do exército é Napoleão Bonaparte, certo? Que era aí um grande general, que tinha um apelo grande, né, sobre seu exército aí, um grande líder, e com isso, né, na fase do diretório, posteriormente, ele vai aí subindo aos poucos, tomando o poder, certo? E expandindo aí os seus interesses para outros territórios, né, conquistando aí outros territórios fora da França. Mas isso é outra história para a gente ver depois, tá certo? Bom, aqui nós temos um esquema sobre a Convenção Nacional, né? O presidente da Assembleia, jacobinos e sans-culottes sentados à esquerda, girondinos sentados à direita e planícies sentados ao centro. Isso aqui foi uma mera coincidência, gente. Na hora da reunião, uns se sentaram à esquerda, outros à direita, e que posteriormente, pelas ideias, acabou, como eu disse anteriormente, nomeando aí hoje, né, o que a gente conhece como partido de direita e partido de esquerda, tá certo? Ou partido de centro, né? Que ele vai tanto, às vezes, apoiar um lado quanto apoiar o outro, ok? Aqui as atividades vocês farão aqui. Por que a tomada da Bastilha foi importante para a Revolução Francesa?
Então vamos lembrar lá, né, que a tomada da Bastilha, a Bastilha representa a prisão, que representa aí o máximo do poder absolutista, certo? E essa tomada ela foi importante por quê? Vocês vão explicar aqui nessas linhas. Sobre a sociedade do antigo regime, a letra A explique como era dividida a sociedade. Então, os estados, né? Vocês vão aí falar quem era o primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, né? Como que eles estavam divididos. A letra B, reflita se a sociedade do antigo regime era igualitária. Então, a partir da análise desses 3 estados, vocês vão me falar aqui se existia igualdade aí. E vão explicar o porquê. Tá certo? A número 3, vocês vão ler esses trechos aqui da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, o artigo 1º e o artigo 4º. O artigo 1º, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. O artigo 4º, a liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que se asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados por lei. A partir daqui, vocês vão escrever um parágrafo refletindo sobre a importância dessas leis nos dias de hoje. Então, vocês vão escrever aqui um pequeno texto, né? Falando por que aqui que essas leis, né? Que esses 2 artigos aqui dos direitos do homem e do cidadão são importantes nos dias atuais. Tá certo? Hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. Continuem se cuidando e até a próxima aula.